No segundo momento, eu quero que você entenda hoje que nós, então, devemos ser santos como quem? Como Jesus. Há um padrão estabelecido. Deus colocou Jesus e disse, esse é o meu padrão. Não é o Thales, irmão, que é o padrão de Jesus, viu? Não é o Thales. Não é o pastor Edilson, que é o padrão de Jesus. Não é. O padrão de Deus é Jesus Cristo. Ele é o padrão. Então, quando eu leio a Bíblia, lá está escrito, Paulo diz, eu estou seguindo. O alvo é a medida e a estatura do varão perfeito, Jesus Cristo. Não tem um outro padrão. O apóstolo Paulo foi um grande homem, mas ele não é padrão. Pedro foi um grande homem, mas não é padrão. Maria foi uma grande mulher, mas não é padrão. O padrão estabelecido por Deus para a minha santidade, para a tua santidade, é Jesus Cristo. Nós temos que ser como Ele é. Ninguém tem que ser como é o fulano de tal, o Beltrano, o ciclano. Nós devemos querer ser como Jesus. Como que eu faço isso, pastor? Calma. Eu preciso, então, aprender com Ele, olhar o exemplo dele e confiar nele. É assim que você vai ter Jesus como seu exemplo. Porque se você não aprender com Jesus, você vai aprender com quem? Né? Se o seu exemplo não for Jesus, quem é o seu exemplo? E se você quer ser santo como Jesus, você precisa confiar nele. Se você confia em Jesus, mas confia em Jesus, mas também confia no Buda, no fulano, no Beltrano, não adianta. Qual é o teu exemplo? Às vezes eu fico olhando a alguns irmãos, e os irmãos eles citam tudo que é coisa, né? Pega lá, principalmente nas redes sociais, pega uma frase do Lao Tse, sabe nem quem foi. Aí ele vai lá, escreve, que lindo. Mas não põe um versículo. Não põe uma palavra que Jesus disse. Quem é o exemplo? Em quem você tem confiado? Quem dirige a sua vida? Pega aquelas frasezinhas lindas, a maré. Né? Aí põe lá, a maré. Cita filósofo, cita psicólogo, cita budista, monge, cita um monte de gente. Mas e Jesus, irmão, na tua vida? O que você tem aprendido com ele? Porque é ele que vai ensinar você como ser santo. Não tem outro para te ensinar. É com ele que você tem que aprender, é nele que você tem que confiar. Então aqui está a base para sermos santos como Jesus. Aprendendo dele, olhando o exemplo dele, confiando nele. Se eu fizer isso, eu vou conseguir ser santo como ele. O que eu preciso aprender então aqui? Compreender duas coisas. Primeiro, compreendo que Jesus é o segundo Adão. O que é isso, pastor? O que é o segundo Adão? Homem segundo o propósito de Deus. Paulo escreve isso aos Coríntios. Ele diz, houve o primeiro Adão. O que aconteceu com o primeiro Adão? Dançou, caiu no pecado, escorregou na maionese, pisou na bola. Mas então Deus disse, vou mandar o segundo Adão. Assim como Adão era sem pecado, Jesus também era sem pecado. Adão pecou e Jesus não pecou. E Deus usou a boca de um ímpio para falar isso. Na hora que Deus, pessoal, eu quero que crucifique Jesus e solte o Barrabás. Pilatos olhou para Jesus e disse, não acho neste homem dolo nenhum, erro nenhum e pecado nenhum. Estava ali o Cordeiro de Deus perfeito para o holocausto. Deus escolheu Jesus para ser meu exemplo, para ser seu exemplo. Agora há pouco eu lembrei daquele rapaz que morreu lá acho que é Inglaterra, né? O moço que morreu lá do Glee. Eu não assisto Glee. Alguém assiste Glee? Não? Eu não assisto. Mas ele é famoso, aquela coisinha lá que o pessoal gosta de assistir, né?
E ele foi encontrado morto 31 anos no apartamento dele. Já está, acho que, comprovado que é droga. Ele estava com problema de droga já há algum tempo. E eu coloquei lá na internet, no Facebook. Quem é o ídolo? Olha o ídolo que as pessoas têm. Esse tipo de gente. Se você for colocar a tua vida como espelho nesse tipo de gente, o que vai acontecer com você? Você vai para o mesmo lugar, você vai para o mesmo buraco. No Brasil, há um mês, morreu o Chorão. Gostava do Chorão. Eu gostava dele, santista, cara, gente fina, inteligente. Gostava dele. Não tinha nada contra ele. Mas não era meu ídolo, não. Se eu tivesse a oportunidade de estar na frente do Chorão, a única coisa que eu ia falar para ele, Chorão, você vai chorar muito se você não aceitar Jesus. Um cara inteligente, a letra dele era forte, eram letras poderosas, um bom poeta brasileiro, mas não é meu ídolo. Fiquei triste quando ele morreu? Claro, ninguém gosta, eu não gosto de ver ninguém morrer com droga, eu não gosto. Mas eu tenho que dizer para vocês que esse não é o tipo de ídolo que vocês têm que ser. Não é não? Essa semana morreu um menino lá do funk, é o MC não sei da quanta. Tem tantos MC. Da Leste, ele é desconhece. Aí eu vi a seguinte crítica. O pessoal lá dizendo, nós queremos justiça, a polícia precisa descobrir quem que matou o da Leste. Queremos justiça, ele não pode ter acontecido, o cara morreu num show, queremos justiça. Claro, eu também quero. Eu não quero que ninguém seja baleado, pode ser o da Leste ou qualquer um, não quero. Agora, a letra dele é o seguinte, a gente manda bala em polícia e quem manda aqui é o PC. Agora você vai querer que a polícia descubra quem matou o cara que ama o PCC e odeia a polícia? Vai pedir para o PCC descobrir quem foi. Esse é o teu ídolo? É com essas pessoas que você aprende? É esse tipo de letra que entra na tua mente e no teu coração? Então você não vai ser santo, meu irmão. Você não vai viver em santidade. Você vai viver em pecado. Você vai andar com aqueles que estão andando na contramão de Jesus. Você vai fazer, na maioria das vezes, o caminho que ele fez. Caminho de morte. Caminho de tragédia. E eu coloquei lá no Face, lá teve uma irmã que desceu o pau em mim lá. Que eu não fui amável, como que eu posso dizer uma coisa dessa? Aí veio a irmã dessa irmã e colocou lá, era melhor que o senhor tivesse escrito, chorar com os que choram e rir com os que riem. Eu respondi para as duas e disse, eu não estou dizendo que não tem que chorar com ele, não tem que sentir pena dele, não tem que sentir pena da família, mas eu estou querendo dizer aos jovens que se você olhar para ele como um ídolo e não olhar para o meu Jesus, você está perdido. Porque esse cara morreu nas drogas, escravo do pecado, e o meu Jesus morreu por mim e ressuscitou para a glória de Deus. Eu não troco o meu ídolo por esse cara. Quem é o teu exemplo? Porque se o teu exemplo for Jesus, você vai andar como ele. Se o teu exemplo for o cara do Glee, o Chorão, o MC da Leste, os caras que tem por aí, o bonitão da novela, a bonitona da novela, o filósofo X, Y, Z, o psicólogo, o Tales. Não dá, meu irmão. O padrão de Deus é Jesus Cristo. Entendeu? Como que eu sou santo, pastor? Quando eu compreendo que Jesus é o exemplo que eu devo seguir. Sendo assim, serei um homem segundo um propósito de Deus, uma mulher segundo o propósito de Deus. Porque esse Jesus que está descrito na palavra foi alguém que viveu segundo o propósito de Deus. Então, se eu olhar para ele, eu vou conseguir viver segundo o propósito de Deus. Se eu olhar para outros, não vou conseguir viver segundo os propósitos de Deus.
Então a minha pergunta para você é, no que Cristo é o teu exemplo? Será que Ele é exemplo para você? No que Cristo é exemplo para a tua vida e para a minha vida? No que eu penso, olha, eu vou fazer isso porque Jesus fazia isso? É isso que eu preciso responder, porque é isso que vai me levar à santidade. Se eu conseguir viver como Cristo viveu. No que Ele foi exemplo, pastor? Lembrei aqui de algumas coisas. Ele foi um exemplo de servo. Em João capítulo 13, versículo 15, diz que ele pegou uma bacia na mão e lavou o pé dos discípulos. Ele foi o quê? Exemplo de servo. Ele serviu alguém, ele serviu as pessoas. Ele abdicou de ser Deus. Ele se abaixou. Em Filipenses diz que ele se esvaziou. Ele tomou a forma de servo. Será que nós estamos servindo como Cristo quer que nós sirvamos? Será que eu penso que a minha vida ela foi feita para servir? Deus me deixou para servir as pessoas? Será que este é um objetivo real que eu tenho no meu coração? Preciso responder sobre isso. Interessante que eu vi um texto, versículo 12 de Efésios, capítulo 1, que você leu agora há pouco, que diz assim, qual é o objetivo da minha vida, qual é o objetivo da tua vida? Está aí. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Qual é o objetivo de Deus para você? Está aí. Você tem que viver para louvor e glória do Senhor. Esse é o objetivo de Jesus para você. É o objetivo de Deus. Como você vai conseguir fazer isso? Sim. Siga o exemplo de Cristo. Seja um servo como ele foi. Siga o exemplo que ele teve. 1 Pedro 2,21 diz que ele assumiu, ele viveu essa vida, e ele padeceu, e ele teve problemas, ele teve dificuldades, e ele serviu a Deus em todo o tempo. E hoje, quantas pessoas só querem servir a Deus se Deus servir a elas? Se tudo for bem, eu sirvo a Deus. Se não for, eu não quero. Se eu enfrentar dificuldades, eu não quero. Se for para eu ter doença, eu não quero. Não servo Deus, não servo a mim, eu tenho que servir a Deus curado. Se eu não for para eu ter muito dinheiro, eu não quero. Eu tenho que servir a Deus bonado. Pedro escrevendo a esses homens e mulheres que estavam tendo grande percepção, diz: Cristo vos deixou um exemplo para seguir. Certa vez ele chegou para os discípulos e disse o seguinte: olha, se o objetivo de vocês for alguma coisa que não servir a Deus, cai fora, porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tem. Não tem casa, não tem nada. Será que eu olho para Jesus e digo: eu quero servir a Deus como Cristo serviu? Não importando as circunstâncias. E na prática, pastor? Na prática foi isso, Ele foi batizado. Por que Jesus se batizou? Ele precisava ser batizado? Não. Mas por que ele batizou? Para deixar exemplo. Teve uma vida de oração. Jesus precisava orar? Meu Deus, irmão. Mas por que ele orou? Ele queria deixar exemplo para nós. E ele tinha prazer em estar diante do Pai. Jesus jejuou. Jesus fez mais o quê? Pregou o Evangelho. Jesus fez mais o quê? Viveu uma vida abnegada. Jesus perdoou. Quando ele estava na cruz, as pessoas estavam rindo da cara dele. Olha lá, bobão, Ele olhou para baixo e disse: vocês vão ver, vocês estão lascados. Quando eu voltar no meu reino, eu vou pegar esse cara aqui. Foi isso que ele falou? Não está aí na sua Bíblia, não? Ele olhou para o consolado e disse: você está perdido. Você vai ver, só vou mandar um raio na sua cabeça. Foi não? Sua oração foi: Senhor, perdoa-nos, que eles não sabem o que fazem. Ele era um homem de perdão. Ele era um homem que formou discípulos. Ele andou com pessoas e ensinou as pessoas a amarem a Deus.
Será que nós estamos ensinando outras pessoas a amar a Deus? Será que nós estamos fazendo discípulos? Será que alguém olha para mim e diz assim, quero ser igual a você? Será que nós estamos cuidando dos nossos como Jesus cuidou do dele? Na hora que ele estava morrendo, com tanta preocupação na cabeça, com dor, ele olhou para João e disse assim, João, cuida da minha mãe. João, eis aí tua mãe. Mulher, eis aí teu filho. Na hora da morte, Jesus se preocupou com a sua mãe. O que seria dela? Que os irmãos dele não eram convertidos. Era um bando de atrapalhado. Não vou deixar minha mãe na mão dos meus irmãos, não. Você não vai cuidar bem dela. Vou deixar na mão de quem eu confio. João, cuida da minha mãe. O que mais que ele serviu de exemplo? Ele resistiu às tentações. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. A pergunta é, eu quero que Cristo seja o meu exemplo ou não? Porque se ele for o seu exemplo, você tem um exemplo de um homem santo para você seguir. Amém?